Então, graça e paz, né, Pastor Sérgio Gomes, trazer mais um vídeo para nós. Hoje nós vamos falar aqui sobre a hermenêutica, né? A arte de interpretar a palavra do Senhor. Glória a Jesus. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, né? Glória a Deus. Estamos chegando a quase 1000 inscritos aí e contamos com a sua ajuda, né? Nos ajude aí, tá certo? Quantas vezes, né? Você pegou a gente no nosso início, pegamos a palavra de Deus, lemos e não entendemos, né? Glória a Deus. O eunuco, né? Lá no caminho de Gaza, quando Felipe depara com ele, Felipe pergunta: entendes tu o que lê? Ele diz: como é que eu vou entender se não tem ninguém que me explica? Então nós queremos falar sobre isso hoje, né? Hoje nós vamos falar sobre uma leitura, um ensinamento, né? Sobre o sermão tópico, né? E qual que são as regras aí para a gente estar avançando e interpretando, também a gente tá conhecendo coisas novas, né? Então eu queria falar agora nesse primeiro ponto com você sobre o analítico, né? Aquela parte que você pegou o texto, né? Você tem que ler, reler, você tem que analisar, glória a Jesus, né? E não deixar nada passar, os seus mínimos detalhes, né? Você saber os personagens que estão envolvidos naquele texto, saber para quem está falando, do que está falando, né? Então, aí você faz aquela analisada, né? Outro ponto, outra regrinha legal da gente pegar é a observação, né? A observação. Às vezes você lê assim um texto, muitas coisas passam, né? Passa desapercebido, mas quando você faz um trabalho de observação, não é? Glória a Deus, a interpretação ela fica mais nítida, né? mais linda, mais suprema, glória a Deus, e aí todos vão entender o que você está falando, né? Nós sabemos que a Bíblia se interpreta pela Bíblia, tá certo? A palavra pela palavra, em nome de Jesus, né? E como o texto, né, ele é temático, glória a Deus, para você fazer esta pregação, você primeiro tem que ter o tema, você arruma o tema, glória a Deus, e depois aplica ele a um texto, né? Você pega um texto, porque você tem que descobrir ali, né, o tema central ali do texto, tá certo? E aí você vai fazer pergunta ao texto. Quando você não entendeu, você vai ter que descobrir algo, uma pérola ali, né? E tem que fazer esse caminho aqui, né? A primeira questão daí desse sermão aí é quem está falando, né? Olha, quem está falando? E quais são os personagens principais? Por exemplo, se você pegar Mateus 1:18, vai falar sobre o nascimento de Jesus, né? Quem está ali incluso ali, né? Você vai ver o anjo Gabriel, você vai ver Maria, você vai ver José, tem a questão do Espírito Santo. Esses são os personagens envolvidos nessa história, né? É importante saber, né? Saber direitinho quem está falando, né? Que assunto se discute e quais instruções são passadas. Olha só, descobrir do que é que o texto está falando, né? Isto é importante, né? E que assunto está sendo tratado. Então, essa é outro algo, né? Primordial que não pode deixar passar, né? Glória a Deus. Quando ocorreu ou vão ocorrer os fatos? Quando é uma pergunta-chave para esclarecer o progresso dos acontecimentos, né? Glória a Deus. Saber quando isso aconteceu, por que aconteceu, quem é que está envolvido isso, né? Em que época que foi falado. Se você puder
buscar algo da história, porque atrás daqueles personagens existe uma história, tá certo? É assim que a gente vai caminhando para interpretar aqui o nosso tema aqui, tá certo? Em nome de Jesus, glória a Deus. Louvado seja Deus. Por que essa pessoa está sendo mencionada? Por que envolve essa pessoa, né? Descobrir, né? O pregador, a pregadora, né? Glória a Jesus, ele tem que fazer como um investigador, procurar as coisas minuciosamente, porque isso vai dar maturidade, isso será porque quando não se interpreta, quando não se faz as aplicabilidade correta, quando você não analisa, né, não observa, fica um negócio meio apanhadão e corre um risco muito grande de falar heresia. Então, necessário é fazer todo esse trabalho, tá certo? Com muito afinco aí, glória a Deus, louvado seja Deus, e o resultado vai ser maravilhoso, né? Glória a Deus. E para encerrar, como aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer? Como foi a reação? Como chegou a determinado local, né? Glória a Deus, louvado seja. Isso tudo você tem que estar aplicando, né? Em nome de Jesus. Como foi, quando foi, para quem foi, investigar, né? Glória a Deus, interpretar. Então, para encerrar, hermenêutica é isso, né? A arte de interpretar, glória a Deus, né? Descobrir, e aí vai, né? Em nome de Jesus, espero que você tenha gostado. Ficou um pouquinho longo, né? Mas é bênção de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe e fica com Deus.